Quem seria capaz de enfrentar o homem mais poderoso do mundo? Armado apenas com um cajado e palavras? Como alguém que fugiu como um criminoso, poderia se tornar o libertador de uma nação inteira? Esta é a história de um homem improvável, escolhido por Deus para desafiar o trono do Egito e mudar o destino do seu povo. Seu nome era Moisés. No Egito, os filhos de Israel viviam sob o peso esmagador da escravidão. Gerações nasceram e morreram em cativeiro, com as mãos calejadas pela construção de cidades e monumentos para a glória dos faraós. Clamores subiam dia e noite pedindo por libertação. Muitos já haviam perdido a esperança, acreditando que Deus os havia abandonado. Mas no silêncio do deserto, um plano estava sendo traçado. Moisés, criado como príncipe no palácio, havia abandonado o Egito décadas antes, após matar um egípcio que maltratava um hebreu. Refugiado na terra de Midian, vivia como pastor cuidando das ovelhas de seu sogro. Parecia um destino simples, distante das intrigas e do luxo que conhecera na juventude. Mas Deus não havia terminado com ele. Foi então, em um dia comum, que algo extraordinário aconteceu. Ao conduzir o rebanho pelo sopé do Monte Horebe, Moisés avistou uma chama no meio de um arbusto. O fogo ardia intensamente, mas as folhas não se consumiam. Intrigado, aproximou-se para ver de perto aquele mistério. E foi quando uma voz ecoou do meio das chamas: Moisés, Moisés. O som não era humano. Havia um peso sobrenatural naquela entonação. Tremendo, ele respondeu: Eis-me aqui. A voz continuou: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O chamado não foi apenas para ouvir, foi para agir. Deus lhe deu uma missão impossível: voltar ao Egito e exigir que Faraó libertasse o seu povo. Moisés hesitou. Argumentou que não sabia falar bem, que ninguém acreditaria nele. Mas a resposta de Deus foi firme: Eu estarei com você. E naquele momento, um homem cansado e inseguro foi escolhido para confrontar o império. O caminho de volta ao Egito não foi feito com passos confiantes, mas com o peso de dúvidas e medos. Moisés sabia que não enfrentaria apenas um governante arrogante, mas também os próprios hebreus, que talvez o rejeitassem. Ao lado de seu irmão Arão, entrou novamente nas ruas de pedra e nos corredores do palácio, que um dia havia chamado de lar. Faraó o recebeu com frieza. Moisés falou as palavras que Deus havia ordenado. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir. O rosto de Faraó se fechou. O coração dele, endurecido, não cedeu. Pelo contrário, aumentou a carga de trabalho dos escravos. E assim começou uma série de sinais e juízos divinos que abalariam o Egito e exporiam a futilidade dos seus deuses. Mas antes de prosseguir nessa jornada, quero fazer um convite a você que está me ouvindo agora. Se essa história já está mexendo com você, se quer continuar acompanhando as narrativas mais sombrias e profundas das Escrituras, curta este vídeo e se inscreva no canal. Aqui exploramos cada detalhe, cada símbolo, cada mistério. E o melhor ainda está por vir. O confronto entre Moisés e Faraó se intensificou a cada encontro. O Egito foi abalado por sinais de que um poder maior estava em ação. Até que, depois de muito resistir, o governante cedeu. Com pressa e temor, permitiu que Israel partisse. O povo saiu do Egito não como fugitivos,
mas como uma multidão guiada pela promessa divina. A jornada para a liberdade havia começado, mas a ameaça ainda não havia terminado. Faraó, tomado pela fúria, decidiu perseguir os hebreus, levando consigo seus melhores guerreiros e carros de guerra. O deserto se estendia diante deles como uma cicatriz interminável na terra. O sol queimava impiedosamente, fazendo o ar tremular no horizonte. Cada passo era um lembrete do peso da decisão de deixar o Egito. Carregavam não apenas mantimentos e pertences, mas também memórias de opressão e um medo silencioso do desconhecido. Ao chegarem às margens do Mar Vermelho, encontraram uma barreira colossal de águas profundas, e a esperança começou a vacilar. De repente, ao longe, o som de cascos ecoou como trovões no deserto. O pó se levantava no horizonte, anunciando a fúria de um inimigo que não desistira. Faraó, em sua arrogância, havia reunido seus carros de guerra e os melhores soldados para caçar aqueles que ousaram desafiá-lo. O pânico se espalhou como fogo entre o povo. Gritos se misturavam ao choro de crianças e à voz de homens desesperados. Alguns clamavam que preferiam ter morrido no Egito a serem massacrados ali. Moisés, com o cajado em mãos, ergueu-se como uma rocha no meio da tempestade. Sua voz, carregada de autoridade que não vinha dele mesmo, ecoou: "Não temam, permaneçam firmes e verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês veem agora, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Apenas fiquem tranquilos." Foi então que o inesperado aconteceu. Uma coluna de nuvem que os guiava avançou e se colocou entre Israel e o exército inimigo, criando uma barreira sobrenatural. Para uns era luz, para outros trevas. Então, obedecendo à ordem divina, Moisés estendeu o cajado sobre o mar. Um vento fortíssimo começou a soprar durante toda a noite, empurrando as águas e abrindo um caminho seco no fundo do abismo líquido. As ondas se ergueram como muros, firmes à esquerda e à direita. O povo começou a atravessar passo a passo, com olhares incrédulos e corações acelerados. O som do vento, o cheiro salgado das águas, o eco dos passos sobre o chão seco, tudo testemunhava um milagre em curso. E, no entanto, atrás deles a ameaça ainda rugia. Quando o último hebreu alcançou o outro lado, o exército de Faraó entrou na passagem. Moisés, seguindo a voz de Deus, estendeu o cajado novamente. O mar, como um animal selvagem liberto, fechou-se com fúria, engolindo carros, cavalos e guerreiros. A superfície se acalmou e o Egito foi derrotado em silêncio. Se essa parte da história te impactou, deixe um comentário contando qual imagem ficou gravada na sua mente. Sua visão pode inspirar outros a olharem para esta história com novos olhos. O silêncio que se instalou após a vitória era denso, quase sagrado. O único som audível era o das ondas batendo suavemente na costa, como se o próprio mar descansasse depois de cumprir sua missão. Israel, agora a salvo, olhava para trás e via apenas a vastidão azul ocultando o inimigo derrotado. A escravidão que por séculos moldara suas vidas havia sido destruída em uma única noite. Homens e mulheres se ajoelhavam na areia chorando. Crianças olhavam curiosas para os rostos de seus pais, talvez sem compreender a magnitude do que havia acontecido. Moisés ergueu a voz e um cântico de vitória começou a se espalhar pelo povo. Eles proclamavam que o Senhor é guerreiro, que Faraó e seus exércitos foram lançados no abismo
Mas esta não era apenas a história de um povo que escapou da opressão. Era a narrativa de um homem transformado pelo chamado divino. Moisés, que antes se considerava incapaz, agora liderava milhares com passos firmes, não porque confiava em si mesmo, mas porque sabia quem estava à frente. A sarça ardente que ele vira no Horebe não era apenas um evento isolado. Era o início de uma missão que desafiaria a lógica humana. O Mar Vermelho, agora atrás deles, se tornara um símbolo eterno. Era a prova de que Deus não apenas liberta, Ele humilha aqueles que ousam se opor à sua vontade. Era o lembrete de que, quando o Criador decide agir, nem impérios, nem exércitos, nem mares fechados podem impedir seu propósito. Moisés sabia que aquela vitória não era o fim. O deserto aguardava, com seus próprios desafios e provações. Leis precisariam ser entregues, corações precisariam ser moldados, e a fé precisaria ser provada. Mas naquela noite à beira do mar, eles sabiam que pertenciam a um Deus vivo e poderoso. E assim, o homem que um dia fugira como criminoso, agora caminhava como profeta e libertador. O povo que um dia gemera em correntes, agora andava livre, guiado por uma promessa que atravessaria gerações. A história de Moisés e do Mar Vermelho não é apenas um relato antigo. É um eco que atravessa séculos e ainda fala aos que enfrentam mares de dificuldades e inimigos implacáveis. A travessia não foi apenas um ato de fuga, foi um ato de fé. Cada passo dado sobre o leito seco do mar era uma declaração silenciosa de confiança no Deus que havia prometido a libertação. Talvez a lição mais poderosa seja esta: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita aqueles que chama. Moisés não tinha eloquência, não tinha um exército, não tinha poder político, mas tinha algo que o mundo não pode conceder. Tinha a presença de Deus. E essa presença é suficiente para transformar pastores em líderes, fugitivos em libertadores. O verdadeiro começo dessa libertação não foi quando as águas se abriram, mas quando Moisés, diante da sarça ardente, disse: "Eis-me aqui." Ali no silêncio do deserto, Deus acendeu um fogo que nem o tempo, nem o medo, nem o poder de Faraó poderiam apagar. O mar se fechou sobre os inimigos de Israel, mas a jornada estava longe de acabar. Ainda havia um deserto a cruzar, um pacto a ser firmado e uma nação inteira a ser moldada para cumprir um destino maior. Se o que você ouviu até agora o impressiona, prepare-se para o próximo capítulo dessa saga, pois antes de atravessar o mar, Israel viu o Egito se curvar diante do poder do Altíssimo. Foram dias em que a terra tremeu, rios se tingiram de sangue, pragas assolaram campos e lares, e o orgulho de Faraó foi quebrado golpe após golpe. No próximo vídeo, vamos mergulhar nas 10 pragas do Egito, não apenas como eventos históricos, mas como mensagens poderosas, cada uma delas desafiando os deuses e ídolos de um império. E ao conhecer esses acontecimentos, você verá que o mar se abrir foi apenas o clímax de uma batalha muito maior que já havia começado. Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.